A Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus em sua totalidade. Deus não seria tão cruel ao ponto de exigir o sacrifício do seu filho. Jesus não precisou morrer para satisfazer a justiça de Deus. A cruz foi, na verdade, uma grande demonstração de amor. Essas frases parecem comunicar um cristianismo numa linguagem mais moderna, mas na verdade elas apresentam uma grande falha nas doutrinas básicas da fé cristã. Como saber quando estamos diante de uma atualização da linguagem cristã de quando nós estamos em uma mudança radical dos fundamentos da fé? É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, sobre o cristianismo progressista. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já clica no curtir. Mas antes de nós entrarmos diretamente nesse assunto, eu gostaria de falar com vocês sobre um cenário cultural que facilitou chegarmos ao ponto em que nós estamos hoje. Nós vivemos numa era secular. Século está relacionado ao tempo presente, ao tempo em que nós vivemos. Em Agostinho, era a marca que evidenciava a cidade de Deus e a cidade dos homens convivendo juntas. Isso quer dizer que o reino de Deus já está presente, mas nós ainda aguardamos a sua consumação. É por isso que secular inicialmente não significava sem Deus, mas esse tempo em que nós estamos entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Hoje, secular ganhou uma nova roupagem e significa uma era onde a fé se torna algo privado e ela não pode ser encontrada ou ensinada ou distribuída e falada nos espaços públicos. O secularismo é uma vertente filosófica da qual eu já expliquei aqui no canal. Eu vou deixar o vídeo na descrição para vocês assistirem depois. Mas ele é basicamente dividir a vida entre sagrado e profano. Aquilo que é do âmbito da igreja e aquilo que é do âmbito da vida em geral, como se Deus não governasse sobre todas as coisas. Antes, a religião era uma estrutura que organizava grande parte da sociedade. Na modernidade, a religião passa a ser apenas uma das opções disponíveis. O secularismo, na verdade, não é uma ausência de fé. Pelo contrário, existe muita fé por aí andando na rua. Nós vivemos em uma tensão de cosmovisões diferentes se encontrando o tempo todo. Porque, na verdade, sejamos sinceros, ninguém interpreta a realidade de um campo totalmente neutro. Todo mundo parte de um pressuposto sobre o que é considerado verdade. Todo mundo possui alguma visão sobre o que é ser homem, o que é ter moral, qual é o propósito do homem, o que é a liberdade e até mesmo o que é realidade ou não. A sociedade secular, ela não eliminou a fé. Na verdade, ela colocou várias cosmovisões diferentes em um mesmo espaço para disputá-los entre si. Nós sabemos e podemos observar que a nossa cultura ocidental, ela foi construída em grande parte com bases cristãs e fundamentos cristãos. Muitas das leis e dos pensamentos que nós temos hoje, da nossa moral, da ética que foi construída, é baseada em princípios que foram retirados da Bíblia. No entanto, hoje nós podemos perceber que a nossa sociedade, ela mantém algumas características do cristianismo. E daí o que acontece? Isso acaba criando uma crise de identidade. Porque a pessoa continua acreditando em justiça, em amor, em inferno, em condenação, em pecado, em igualdade, em compaixão, em direitos, mas já não necessariamente aceita o significado cristão que essas palavras e conceitos carregavam. E daí qual que é o problema? É que a própria igreja começa a se adaptar para poder continuar sendo relevante culturalmente. E é justamente nesse terreno que o cristianismo progressista encontra um ambiente bastante fértil para o seu crescimento. E por que isso importa tanto pra gente? Não apenas porque é uma desconstrução descarada do cristianismo e bem carregado de emoção, mas também porque eu quero trazer alguns dados aqui que vão te ajudar a entender a importância de nós falarmos sobre isso. Em 1960, haviam 100 igrejas evangélicas registradas oficialmente. 100. Em 2015, esse número chegava até 60 mil. Em 2019, eram registradas até 17 novas igrejas
por dia no Brasil. Ao mesmo tempo, o número de pessoas sem religião passou de 0,5% em 1960 para 14% em 2022. Entre jovens de 16 a 24 anos, o número de pessoas sem religião acabou passando o número de evangélicos nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Em São Paulo, 30% se declarava sem religião, 26% se declaravam evangélicos e 24% católicos. No Rio de Janeiro, 34% se declararam sem religião, 32% se declararam evangélicos e 17% se declararam católicos. Todos esses dados nos mostram algo muito interessante, que o Brasil está passando ao mesmo tempo por um crescimento no evangelicalismo e num crescimento na secularização. Existem duas cosmovisões completamente diferentes e contrastantes crescendo exponencialmente aqui no nosso país. Então a gente percebe que na verdade não é que o Brasil está se tornando ateu, é algo muito mais complicado da gente definir, não é verdade? Nós temos de um lado o crescimento de igrejas evangélicas e do outro lado o crescimento de pessoas que se declaram sem religião. E então nós vemos duas cosmovisões tentando ocupar os espaços públicos o tempo todo. É por isso que nós podemos ver, por exemplo, uma polarização política cada vez mais gritante nos países. Mas afinal, como nós podemos definir o cristianismo progressista? Ele não é simplesmente uma modernização da linguagem cristã. Também não quer dizer que qualquer cristão que discorde de mim em alguns pontos seja progressista. O cristianismo progressista é um tipo de religião que desconstrói e redefine as principais doutrinas cristãs para amoldar o cristianismo à cultura do nosso tempo. O problema não é nós cristãos tentarmos conversar com as pessoas da cultura de uma maneira que sejamos inteligíveis. O problema é nós desconstruirmos e refazermos todas as doutrinas principais da religião cristã para poder alcançar essas pessoas. Na verdade, nós podemos perceber que nós nem podemos considerar isso cristianismo. E eu vou explicar para vocês o porquê. No cristianismo bíblico, a palavra de Deus, ela interpreta e corrige a forma como eu enxergo. No cristianismo progressista, a minha visão de mundo passa a interpretar a maneira como eu enxergo a palavra de Deus. O cristianismo progressista, ele se pergunta: como eu posso reinterpretar esse texto bíblico para que ele se adeque à cultura em que eu faço parte? E aí é que está o problema. É porque eles pegam textos difíceis que falam sobre o inferno, sobre o pecado, sobre a condenação, o juízo de Deus, sobre questões sexuais em si, e rejeitam essas passagens porque elas são desconfortáveis e não se adequam a um grupo identitário que tem crescido muito em todos os lugares do mundo. Então, no cristianismo progressista, é a pessoa que decide o que é aceitável ou não. É a pessoa quem decide quem Deus deve ser ou não, e não as escrituras. Eu gostaria, então, de apresentar aqui 5 características do cristianismo progressista para poder auxiliar vocês a enxergarem melhor como isso e até onde isso vai. O primeiro sinal do cristianismo progressista é que a cultura passa a se tornar a autoridade para interpretar a Bíblia. Eles não se perguntam mais o que esse texto me ensina, mas sim como eu posso interpretar esse texto para que ele esteja adequado à cultura em que eu vivo. A cultura, então, deixa de ser examinada pela Bíblia e passa a examinar a Bíblia. O segundo sinal é que a Bíblia, ela deixa de ser a autoridade final. A pessoa pode até dizer que ama a Bíblia,
Mas quando ela encontra algum ponto que ela discorda ou que ela acha difícil de aceitar, ela vai dizer que a Bíblia é culturalmente limitada, que a Bíblia é o produto de uma época que não existe mais e já está ultrapassada, que aquele texto é algo que a gente precisa superar, que naquele texto existe algo que não se aplica mais à nossa vida moderna. E a questão não é simplesmente admitir que existem textos difíceis na Bíblia, porque realmente existem e precisam ser analisados e lidos com bastante cuidado e com humildade diante de Deus. A questão aqui é que eles passam a rejeitar os pontos que eles não concordam ou que é desconfortável para eles. E daí nós percebemos que, na verdade, o principal expoente que nos leva a um cristianismo progressista é o liberalismo teológico, aonde o seu ponto principal é defender que a Bíblia não é a palavra de Deus em sua totalidade, mas que ela contém a palavra de Deus. Ou seja, existe a Bíblia e existem textos ali que foram inspirados e outros não. Existem textos ali que estão corretos e outros não. É basicamente. E daí tem o sinal 3, que é quando as doutrinas básicas do cristianismo ou doutrinas que são difíceis de engolir passam a ser rejeitadas porque são incompatíveis com o amor de Deus. Como a doutrina do pecado, do juízo de Deus, do Deus que é juiz, o conceito de inferno, o atributo da ira de Deus, a exclusividade de Cristo, a necessidade da cruz. Eles olham para essas coisas e pensam que isso é incompatível com o amor de Deus. Então, eles rejeitam e reinterpretam ele de uma forma completamente diferente. Existe um recorte de uma mensagem do Ed Renekiewicz, que talvez seja o pastor mais, como que eu vou dizer a palavra, mais visível hoje, mais reconhecido hoje aqui no Brasil, que defende o cristianismo progressista. E nesse recorte desse sermão, ele fala que ele não crê no Deus que manda as pessoas pro inferno. E aquele corte, você percebe o quanto a linguagem que ele usa é emocional. Mas ele está ali destruindo completamente a doutrina do pecado, a doutrina da expiação. Ele realmente está dizendo que não acredita no Deus da Bíblia, que ele só acredita em partes desse Deus. E ele se esquece que Deus tem vários atributos. Deus não é apenas amor. Deus, ele é amor, mas ele também é santo e ele também é justo. E existe um texto que eu já li, que a primeira vez que eu li em um livro do Franklin Ferreira, onde ele fala sobre as bases da teologia reformada. E depois eu li também num livro do Pink, do Arthur W. Pink, Os Atributos de Deus, onde ele vai falar que a santidade de Deus exigia um pagamento pelo pecado, porque a santidade de Deus odeia o pecado. A justiça de Deus, ela então executa, o juízo de Deus, e o amor de Deus oferece o pagamento da. Então, nós vemos que os atributos de Deus, eles andam juntos e eles trabalham juntos, eles não trabalham separados. O mesmo Deus que é amor é um Deus santo, e o mesmo Deus que é santo é um Deus justo. Então nós não podemos separar e pegar apenas um atributo que parece bonitinho e excluir os outros porque eles parecem ser terríveis. Outro ponto, o quarto sinal que nós podemos conseguir identificar no cristianismo progressista é que eles reduzem Jesus a apenas uma figura que nos ensina sobre amor, sobre perdão e sobre justiça social. Então, a obra da cruz, a expiação, o pecado, eles já não têm um papel tão importante assim na vida das pessoas. Mas, na verdade, Jesus veio mesmo para poder resolver os problemas sociais da sociedade. E os cristãos precisam se tornar justiceiros, criar ONGs,
trabalhar em revoluções de sistemas e instituições de poder e trabalhar muito nessa questão da justiça social. Eles acabaram reduzindo o evangelho a apenas uma transformação social e não a uma boa nova de salvação da sua alma. Na verdade, eles são bem materialistas, eles reduzem tudo no aqui e no agora. E o problema precisa ser resolvido aqui, porque senão há céu, não há inferno, então a gente precisa resolver. O quinto sinal do cristianismo progressista é a questão de você interpretar a Bíblia pelos seus sentimentos, por aquilo que você gosta ou por aquilo que você não gosta. Eu não consigo imaginar um Deus assim. Eu não acredito que Deus seja assim. Eu não acredito que Deus tenha coragem de fazer desse jeito. Eu não me sinto errado por isso. Eu não me sinto condenado por ser assim. O problema não é a gente sentir ou ter dificuldades com determinadas passagens. Eu acredito que todos nós temos dificuldades com alguma outra passagem, com alguma outra doutrina. O problema é quando aquilo que a gente acha e aquilo que a gente sente passa a determinar o que está certo e o que está errado na Bíblia. O problema é quando os nossos sentimentos passam a se tornar um tribunal onde as doutrinas bíblicas precisam se justificar para a gente poder dizer que está certo ou não, ou aceitar ou não. Nós não podemos julgar a Bíblia pela nossa experiência. Nós devemos deixar que a Bíblia julgue a nossa experiência por ela. A questão aqui é que nós precisamos tomar cuidado para que divergências entre irmãos não se torne uma maneira de dizer que ele é cristão progressista. Todas as igrejas e até mesmo igrejas diferentes têm as suas próprias divergências. Os presbiterianos batizam crianças, os batistas não. Mas isso não são pontos fundamentais da fé. Tanto presbiterianos quanto batistas creem na doutrina do pecado, da depravação total, da necessidade do sacrifício de Jesus na cruz, crê na ressurreição, crê na expiação, na santificação que vem por meio do sangue de Jesus derramado na cruz, crê na doutrina do inferno, crê no céu, crê que a palavra de Deus é Bíblia, é a palavra de Deus inspirada, inerrante e suficiente para tudo aquilo que nós precisamos e temos na vida. A questão não é pontos pequenos, um aqui ou outro lá. A questão é que o cristianismo progressista, ele não crê que a palavra de Deus é totalmente a palavra de Deus. O cristianismo progressista crê que alguns textos são inspirados e isso não. E quando nós deixamos com que a dúvida tome conta do nosso coração e quando nós passamos a olhar a Bíblia como textos em que nós aceitamos e não aceitamos, todas as outras doutrinas vão sendo destruídas com o passar do tempo, porque já não faz mais sentido eu crer em determinadas doutrinas, porque se elas não são confortáveis para mim, e se eu não consigo aceitá-las, e se eu não consigo entendê-las, então elas não são palavras de Deus. Como vocês podem ver, nós não podemos considerar cristianismo, porque ele nem acredita na obra da expiação de Jesus, da necessidade da cruz e assim em diante. O que nós precisamos entender é que nós precisamos olhar para o que está sendo pregado no púlpito e fazer como os bereanos, analisarem, olharem na Bíblia se está realmente. Eu sei que muitos de nós temos dificuldades com textos e não estudamos teologia, nos sentimos incapazes às vezes de analisar um sermão e saber se aquilo é certo. Mas Cristo nos capacita. Através da obra do Espírito Santo, ele testifica em nós aquilo que é verdadeiramente bíblico. Nós precisamos ler a palavra. Quanto mais nós conhecermos a verdade, mais fácil será identificarmos as mentiras. Nós não podemos ser cristãos omissos, ser cristãos preguiçosos. Nós precisamos conhecer o Deus que nós professamos. Nós precisamos entender que nós não devemos tentar fazer a Bíblia caber na nossa cultura ou naquilo que a gente sente e acha que é certo. Nós não devemos fazer com que a Bíblia caiba na nossa cosmovisão de mundo, mas nós devemos orar e clamar para que a Bíblia transforme a nossa visão de mundo e que a nossa cosmovisão esteja cada vez mais centrada no que a Bíblia diz,
não no que a cultura ou no que os nossos sentimentos. O cristianismo, ele não pode ser remodelado cada vez que a cultura muda. Se a nossa fé, ela precisa mudar para continuar sendo aceita pela cultura, nós precisamos nos perguntar se nós ainda estamos defendendo a fé cristã ou apenas utilizando uma linguagem cristã para defender as ideias da nossa época. Nós vivemos em uma guerra de cosmovisões. E eu tenho aqui alguns vídeos que explicam como o secularismo tem criado várias vertentes filosóficas, como estudiosos se juntaram para desconstruir a moral cristã que foi introduzida no Ocidente. Já fiz vídeos aqui falando sobre como o sexo se tornou politizado e qual foi o caminho que eles tomaram para chegar até aqui. Então, se você quiser saber mais sobre esses assuntos, clica aqui na descrição e assiste os vídeos que eu vou deixar ali listado para vocês. Ou então, se inscreve no canal e pode dar uma olhada em todos os vídeos que eu tenho, desde o mais recente ao mais antigo. Eu espero que esse vídeo tenha auxiliado você a enxergar como o cristianismo progressista é antibíblico, não pode ser chamado cristianismo, e como nós precisamos cada vez mais estarmos firmados na palavra de Deus. Deus abençoe você, até o próximo vídeo. Tchau!